Olá pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso, estava com umas questões técnicas aqui, mas conseguimos, né? Tudo bem com vocês? A proposta hoje é nós falarmos de novo sobre o projeto Renascer Interior, né? Que é o nome que eu dei. As lives de quintas-feiras estão destinadas à parte prática, né? E eu sempre vou trazer alguma ideia antes de a gente começar a prática mesmo em si, que tem a ver com o que a gente quer trabalhar, né? Eu vou falando um pouquinho, né, para vocês irem entrando. Minha cliente Isildinha, minha ex-cliente, meu aluno Gustavo, o pessoal entrando, Jordan, gratidão pela audiência, né? Gratidão por estarem aqui comigo, mais uma vez, né? Pessoal ainda entrando. Enquanto isso eu vou falando aí para quem é novo, né? Para quem é novo, Beatriz, oi Beatriz, tudo bem? Né? Então o pessoal que é novo no projeto, né? Que o projeto começou esta semana, na terça-feira, né? Vou explicar mais um pouquinho. Então, é um projeto chamado Renascer Interior, onde eu estou trazendo a proposta de um renascimento, né? Claro que o trabalho aqui no Instagram é um trabalho bastante, vamos dizer assim, rápido e simples, né? Perto do que nós trabalhamos nas técnicas de psicoterapia, né? Nas técnicas de psicanálise, ou mesmo em outros formatos terapêuticos, né? Mas os formatos pocket, né, que eu falo, os formatos box, né, mais rápidos que estão sendo feitos hoje em dia, ajudam na conscientização das pessoas e ajudam as pessoas a experimentarem algumas técnicas quando a live fala disso, como é o meu caso, né? E a nossa esperança, né, enquanto terapeutas, é que as pessoas participem mais do próprio processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? Então, novamente, boa tarde a todos que estão aqui comigo. Gratidão, né, por estarem aqui. Então, vamos começar. Bom, hoje, então, a proposta é fazer uma parte prática, rápida, tá? Às terças-feiras a live é mais longa, hoje a ideia é ser um pouco mais curta, vamos ver se eu consigo fazer assim, né? Mas antes eu quero trazer algumas ideias, né? Lembre que na terça-feira, para quem assistiu, né, nós falamos sobre as crenças, né? O que são as crenças, os tipos de crenças, de onde elas vêm afinal, se elas estão a nível consciente, consciente, subconsciente, né? Como elas interferem na nossa vida, como elas atrapalham a nossa vida, né? Quando elas se tornam crenças limitantes, arraigadas e fixas, né? E hoje, então, a propósito, eu tinha pedido, então, né, de terça-feira para cá, para quem participou na terça, quem assistiu a live, está aqui hoje ou vai assistir depois, né, para trazer uma crença que esteja percorrendo aí a sua mente, né? Eu expliquei todo o processo, não vou repetir. Então, hoje é só vocês trazerem uma crença, sempre em forma de frase, uma frase afirmativa da crença, não importa se é uma crença que é uma crença mais difícil na sua vida, né? Mas a ideia é trazer de forma positiva. Na live eu dei ideia, por exemplo, dei um exemplo, né, de uma pessoa que foi assaltada e aí de repente ela cria a crença, ficar sozinho é perigoso, né? Um exemplo só. Então, dessa maneira que vocês vão formar a frase. Então, primeiro eu ensinei lá como é que identifica a crença. Quem já sabe já traz, né? Forme uma frase afirmativa dessa crença para ela ficar fixa, porque ela é a nível consciente, mental, né? Do nosso consciente, nossa parte da mente terrena. E a partir daí, né? Nós começamos a nos centrar nessa ideia. Eu passei também um exercício, né? Quando o pessoal está entrando, eu vou falando. Eu passei também um exercício de detecção de crenças da cinegeologia, depois eu vou deixar ele aqui embaixo no feed, para quem quiser olhar, né? E hoje eu vou trazer um outro formato, né? Então, primeira coisa, identifique essa crença, traga no formato de uma afirmação, né? E
fique com ela guardadinha aí. Aí na hora que a gente for fazer a prática quântica, vocês vão trazer ela aqui no pensamento, tá bom? Por enquanto só isso. Quem quiser já escreve para não perder e vamos lá. Bom, então hoje, gente, eu me propus a trazer, nós falarmos sobre... Oi, Patrícia. Oi para todo mundo. Eu me propus a falar rapidamente sobre 2 desafios. Na verdade, é trazer a ideia, né, desses 2 desafios, que é como eu vejo hoje em dia. Nós estamos diante de uma nova realidade, diante da pandemia que estamos vivendo, diante de todos os desafios que ela traz, né? Então, estamos diante de uma nova realidade que não escolhemos e precisamos nos adaptar. Não tem jeito, a gente precisa se adaptar, né? Em vários níveis, né? Então, essa nova realidade, ela exige, a meu ver, ela exige de nós, principalmente, muito centramento e autocuidado em todos os níveis, né? No nível físico, emocional, mental, energético e espiritual. Por quê? Porque a gente sabe que estão havendo muitas mortes, muitos casos, né? Isso deixa também, né, um ambiente muito denso, principalmente a nível espiritual. E acho que nós nunca precisamos tanto nos cuidar como hoje em dia, né? Em todos esses níveis e nessa profundidade. Então eu escolhi 2 desafios, né, dois formatos de desafios e dentro deles algumas coisinhas que a gente precisa prestar atenção para olhar mais de perto e talvez se trabalhar um pouco mais. Não é a proposta da live, eu não vou falar de tudo isso hoje, nem agora, né, porque hoje é prática, mas eu gostaria só de trazer a ideia para vocês, depois a gente vai desenvolver as terças-feiras, tá? Então, assim, como é que eu dividi? Eu vejo assim que estamos com 2 tipos principais de desafios. Os desafios do coletivo, né? Eu falei um pouquinho na live passada, depois que não assistiu, vai lá e dá uma olhada. O que são esses desafios coletivos, né? Que toda a humanidade está passando, não é só o coletivo da sua comunidade, da sua cidade, ou do seu bairro, ou do seu país. É mundial, né? Estamos nisso, né? Assim como em outras ocasiões, nós também temos no nosso dia a dia desafios do coletivo, energias que às vezes não são muito nossas, né? São mais dos ambientes ou de onde nós estamos inseridos, mas nós participamos involuntariamente, mesmo sem querer a gente está lá. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Que seja produtivo e positivo para a nossa vida, assim que eu vejo. Então, dentro dos desafios coletivos, eu trouxe 3 propostas para a gente olhar com calma, que é a integridade, 3 fatores, né? A integridade, a resiliência e a alteridade. E eu vou explicar o que é isso. E temos também desafios pessoais, né? De cada um de nós que acordamos de manhã e temos os nossos compromissos, as nossas tarefas, os nossos aprendizados pessoais, cada um consigo mesmo. E aí, dentro dos desafios pessoais, eu trouxe uma questão que eu estou observando bastante que está acontecendo desde o início da pandemia e desse isolamento, né? Que é a facilidade de perder-se de si mesmo, assim que eu chamei, né? Que é essa certa dispersão mental que muitas pessoas estão sentindo, né? Por causa de tudo que nós estamos passando. Isso gera estresse em vários níveis, emocional, mental principalmente. E esse estresse às vezes causa essa dispersão, porque também ela é cognitiva, né? O nosso grau de atenção fica diferenciado, o nosso grau de percepção também fica diferenciado. Quando você está fechado num lugar, ele tem um nível, né? A gente tem um nível de percepção de atenção, de concentração e etc, até de memória. E quando a gente está em interação, isso é diferente, acontece de forma diferente. Então, também a nível cognitivo, né? Eu trabalho com a parte da neuropsicologia, da neurociência, né? Por isso que eu estou falando isso. Então, eu vejo muitos clientes desenvolverem isso também, principalmente a nível de atenção, concentração e memória imediata, principalmente. Essa memória operacional de trabalho, que é aquela que a gente decora telefone, precisa de informações mais imediatas, né? E por que eu estou falando disso numa live que falou de crenças na terça-feira e hoje é a prática, né? Porque isso que nós estamos passando formam também algumas crenças e formam os pensamentos que às vezes vêm de forma desequilibrada por estarmos nesse processo, entende? É isso, né? Então, dentro dos desafios pessoais, eu trouxe principalmente isso, e trouxe a necessidade do autocuidado e do autorrespeito. Nunca se precisou tanto ter autocuidado
E a gente nunca precisou tanto se respeitar para olhar pra gente, olhar os nossos limites, né? Ver até onde eu posso ir hoje, amanhã, depois, né? Quanto é saudável ou não. Então, por isso eu trouxe o autocuidado e o autorrespeito, né? Depois, o centramento positivo, que é quando a gente se centra em coisas positivas na nossa vida, trabalhando a atenção, através da atenção, da autopercepção, da autoobservação. Em terceiro, a confiança. Então, para mim, são esses aspectos, a gente nunca precisou tanto ativar esses aspectos, observá-los de perto, esses conceitos, também são conceitos, né, que nós temos aí na nossa vida, que podem ser ferramentas de autoconhecimento e de autoajuda, né? Quando a gente sabe as definições e sabe como é que a gente pode usá-los, né? Então, o que é, falando dos desafios coletivos rapidamente, o que é integridade, né, gente? Por que é bom a gente apelar, talvez, para a integridade como ferramenta hoje em dia? A integridade é tudo aquilo que está inteiro, né, que não sofreu diminuição. E eu, assim, eu tive o cuidado de pegar a definição mesmo, né, lá do dicionário, né, para a gente não errar aqui, né. Então, é tudo aquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, aquilo que está na sua plenitude, na sua inteireza. E veja o que está na nossa inteireza, né? O nosso eu superior, a nossa luz, a nossa alma, o nosso coração, ele sempre está nessa inteireza, independente do que esteja acontecendo fora, né? Aquilo que está ileso também, aquilo que está intacto. Então, que parte nossa, apesar e além de tudo que vivemos, permanece intacta, ilesa e plena, né? E aí dentro, quando eu estava fazendo essa pesquisa, né, vieram algumas palavras, né? Então, como é que a gente chega nessa integridade? Através de desenvolvendo a nossa integridade, a nossa retidão, a nossa honestidade, a nossa verdade para conosco, né, gente? Sempre é com a gente, né? Sempre é com a gente. O outro acaba, às vezes, né, se influenciando pela nossa vibração, mas através dessa honestidade com a gente mesmo, dessa inteireza com a gente mesmo, né, da nossa verdade, a gente pode atingir e treinar a nossa integridade para que sejamos cada vez mais íntegros, né, como pessoas, como profissionais, etc. E eu gostei de uma palavra também, quando eu estava pesquisando, que veio um dos conceitos, né, o que é não corruptível, o que é não corruptível. Então, quando eu me corrompo, né, comigo mesmo, né? Que coisas eu faço que eu não queria fazer? Isso é corrupção, né? Que coisas eu escolho fazer de um jeito e acabo fazendo de outro? Estou me corrompendo, mesmo que seja num nível mais psicológico, mais, vamos dizer, emocional, mental, mas não importa, estou me corrompendo, estou mais longe dessa integridade, né? Então, como que eu vejo? Quanto mais íntegros estamos neste momento, mais fortes estaremos, né? Quanto mais na verdade estivermos, mais inteiros estaremos para poder superar tudo que estamos passando neste momento, né? Então, o primeiro conceito é esse da integridade que eu queria trazer para a gente prestar atenção no dia a dia, né? O segundo é resiliência. Outra força muito interessante que a gente pode treinar. O que é resiliência? A capacidade que as pessoas têm de lidar com os próprios problemas e superá-los, não ficar, né, corroendo os problemas, mas olhar para eles, né, observar de perto e achar soluções, né? Então é como eu consigo superar essas questões e sobreviver a elas, né, diante de situações adversas ou diante de pressões muito grandes. Isso é resiliência, né? E tem gente que acha que, às vezes confunde um pouco esse termo de resiliência, que acha que a gente vamos dizer assim, se submeter às coisas. Não é. Eu observo o que está acontecendo, essa questão, essa adversidade, né? Aprendo a caminhar com ela, né, de forma positiva. O que eu posso aprender com ela? Isso é caminhar de forma positiva. Não cedo à pressão, não me deixo corromper emocionalmente por ela, não me deixo levar emocionalmente nem energeticamente, independente da questão. Isso é resiliência. Então, outro aspecto que, a meu ver, é muito importante que a gente preste atenção e treine todos os dias, né? A cada dificuldade que temos, podemos superar com as nossas habilidades, inteligência, né? Estudos e etc. A cada pressão que temos, saber a hora de ceder, a hora de não ceder, na hora de caminhar. Na próxima live da terça-feira eu vou falar dos ritmos e fluxos da vida, então a gente vai
aprofundar um pouco mais esse conceito, mas a resiliência fala disso, né? E o terceiro conceito do coletivo é a alteridade. O que é alteridade, né? Alteridade é o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas. Nunca se precisou tanto disso, né, gente? Nos nossos consultórios, a gente ouve falar, né? Todas as questões que estão acontecendo entre famílias, nos nossos amigos também falam, a gente tem os nossos desafios, né? Porque estamos todos convivendo muito de perto, todo mundo está falando disso, então por isso eu trouxe a alteridade, né? Então nunca se precisou tanto desenvolver a alteridade, respeitar as diferenças, né? E conviver com elas da melhor forma que conseguirmos, com paciência, tolerância, etc, né? Que eu falei até em outras lives, estão lá no YouTube. E aí, para a psicologia, o conceito de alteridade, né, é que o indivíduo tem diferenças, né, segundo a qual todos somos distintos uns dos outros. Esse é uma observação da psicologia e a gente trabalha em cima disso. Então, dentro dos desafios coletivos, vamos observar um pouquinho mais de perto a nossa integridade, como está, a nossa dignidade, como está, e a nossa resiliência, como está funcionando, né? Para que possamos nos distanciar, não de forma alienante, mas de forma consciente, né? Nos olhar, ver como podemos funcionar melhor diante disso, sem nos deixarmos, né? Sem que a gente se deixe levar pela energia, sem que a gente se deixe levar pela densidade que tudo isso está acontecendo, ou sem que a gente se deixe levar pelas adversidades, né? Somos muito maiores do que elas, né? E dentro dos desafios pessoais, né? Eu trouxe, então, como eu falei antes, a facilidade, o que está acontecendo agora, a facilidade de se perder de si mesmo, né? Porque cognitivamente, emocionalmente, a gente fica muito repetitivo, a gente não tem nem mais os ciclos, né? Que estão falando os ciclos sociais, os ciclos culturais, né? Os feriados que a gente tinha, que eram marcações para o nosso mental, não existem mais, estão tudo misturado. Então, muito fácil a gente se perder da gente e começar a dispersar. Tá? As nossas marcações estão diferentes, os nossos ritmos estão diferentes. Isso cognitivamente também, né? Para a nossa mente, a gente tem alterações, né? E aí, diante disso, então, eu trouxe o autocuidado e o autorrespeito. O autocuidado é você olhar para você em todos os níveis. Como eu estou com a minha saúde física, com a minha energia vital, com a minha alimentação, com o meu sono, né? Eu preciso dormir tantas horas, né, 7, 8 horas, geralmente, em média, para cada um. Eu preciso cumprir esse ciclo. Tem gente que fica na Netflix até 2, 3 da manhã, perdidos obsessivamente nas séries, né? A gente pode assistir, é legal assistir, a gente gosta, né? Mas não se perder nelas e se privar do sono por causa disso. Isso é limite, isso é se respeitar, autorrespeito, né? E autocuidado, né? Como é que está a minha alimentação, meu sono, como é que eu estou me relacionando comigo mesmo, né? Eu estou dando atenção ao que eu estou precisando agora ou não? É isso, né? Segunda coisa, o centramento positivo. Também, para eu poder observar tudo isso, eu preciso estar mais centrado em mim mesmo, né? E o exercício que eu vou dar agora, daqui a pouco, tem muito a ver com isso, para vocês treinarem esse centramento, tá? E usarem como ferramenta multidimensional quântica para ativar outros níveis, né? Que possam ajudar vocês nisso. E o terceiro, a confiança. Nunca precisamos tanto dentro disso também confiar tanto na gente, ter fé, né? No que nós somos, em todas as nossas habilidades para conseguir a cada dia fazer as superações necessárias, né? A cada dia ter a confiança e a fé que amanhã eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, independente do que está acontecendo fora. Eu vou criar novas formas de trabalhar, de viver, de me relacionar. Eu vou criar. Todos nós temos essa capacidade, né? Somos co-criadores. E a autoconfiança é fundamental. Se você não acreditar que você é capaz de fazer isso, você não consegue. Se você achar que você não consegue, você cria uma crença, falando na crença. Uma crença negativa, e você não vai conseguir mesmo. Se você achar que você não tem valor, né? Para que eu vou fazer isso? Para quê? Perda de tempo, eu não mereço isso, ou, né? Não. Você está se desvalorizando. Se você criar uma crença de desvalor, você não vai conseguir fazer isso que eu estou falando. Porque você vai achar que você não tem valor e que você não merece. Então, olha quanta coisa interessante que estamos falando aqui rapidamente, né? Então, como hoje a proposta é treinar a observação desses aspectos que eu estou trazendo, né?
Ai, desculpa, que a minha casa é toda aberta. Aqui fica um barulho às vezes da rua. Deixa eu passar a moto. Bom, então como a proposta, né, a nível pessoal é esse autocuidado, autorrespeito, autoobservação em vários níveis, né? E para isso eu preciso me centrar nos meus aspectos positivos, né? No meu silêncio interno e externo, né? Para poder perceber e captar e fazer a conexão com minha alma, com o meu espírito, com o meu eu superior, que está muito além no tempo e no espaço, está muito além de tudo que está acontecendo na matéria aqui na Terra hoje, né? E para isso eu preciso ter confiança e fé em mim. Desenvolvo a autonomia diante disso, desenvolvo a autoconfiança e vejo o meu alto valor diante disso, né? Então, gente, eu trouxe esses aspectos, esse olhar, né? Esse nosso olhar com cuidado um pouco maior para esses desafios coletivos e pessoais, trazendo esses conceitos que eu trouxe como treinamento. O treinamento é se auto-observar nessas coisas, né? Se auto-observar na integridade, na dignidade, na resiliência diante do coletivo e do relacionamento com o outro, seja esse outro quem for. E os desafios pessoais, eu comigo mesmo, né? Então, o autocuidado, o autorrespeito, o que eu mereço, né? O que eu não mereço passar, né? E me centrando positivamente para conseguir observar, e quando faço isso, ganho essa segurança maior e essa autoconfiança, esse alto valor, e tudo isso é despertado. Então, a ideia aqui, sim, eu não vou trabalhar isso a fundo, porque não temos tempo hoje, a proposta não é essa, mas durante as lives que eu vou fazer até o fim do mês, todas as terças-feiras, eu vou sempre inserir esses conceitos, tá? Então, falando de crenças, como é que isso acontece dentro das crenças? Ora, conforme eu estou funcionando dentro desses conceitos na minha vida, eu vou criando crenças, né? Crenças diante do que eu imagino, diante de como eu funciono, né? Dentro desses conceitos. Então, por exemplo, se eu não tenho resiliência, eu tenho pouca resiliência, porque são níveis, né? Tudo que eu falei, pense numa régua em níveis, né? Se eu tenho pouca resiliência, então eu vou achar que eu não tenho capacidade de superar tudo o que está acontecendo, não tenho força, eu sou fraco, não tenho força. Todos nós temos força, isso é um pensamento, é uma crença, né? Que pode se formar, porque quando muita gente está pensando isso, gente, que é o coletivo, isso potencializa a energia, né? Potencializa, se você está mergulhado, a gente potencializa as formas de pensamento. Se elas estão muito densas, a gente acaba entrando sem perceber que entra, né? Numa linguagem bem simples, tá? Para não trazer conceitos complicados aqui, tá? E aí eu acredito que não, e pronto, né? Que eu sou fraco, que eu não vou conseguir superar tudo o que está acontecendo. Isso é uma crença. Se não tem alteridade, eu acho que todo mundo tem que ser igual a mim. Né? Tem que pensar como eu, tem que olhar como eu, e aí começam os grandes conflitos, principalmente familiares dentro das casas, que estão acontecendo hoje de forma absurda, né? Porque as pessoas estão tendo que olhar para isso, né? E aprender ver um nível de tolerância, praticar a paciência, praticar a alteridade, que é o respeito ao outro. O outro é como ele é, eu não tenho que mudar o outro. Se eu quiser, eu mudo a mim mesmo. E isso, com certeza, acaba vibrando no ambiente, o outro acaba mudando, isso é o que a gente observa, mas o objetivo sou eu mudar, eu aprender a ser mais respeitoso com o outro, com as diferenças, né, que eu acabo convivendo no dia a dia, sejam quais forem, tá? São exemplos, né? Então, vocês vão fazer esse treino dessa observação nos dois níveis, coletivo e individual, tá? E vão observar quais crenças, podem até anotar, né, num caderninho, que eu acho interessante, até enquanto a gente estiver aqui nesse mês juntos, deixa um caderninho separado, né? Cadê o meu, ó? Tem um bloquinho de notas aqui, ó. Né? Tudo, né? Todos os insights eu anoto, deixa separado. E vai anotando quais as crenças que aparecem diante desses conceitos que eu estou falando hoje. Como é que vocês estão se desenvolvendo, se relacionando diante de tudo isso, desses conceitos que eu trago hoje, tá bom? Quais as crenças vocês estão criando dentro desses conceitos sem perceberem conscientemente, né? Preste atenção para que elas se tornem conscientes, vocês tenham mais controle sobre isso, tá bom? E quem não conseguir fazer sozinho, claro, né? Estamos todos aqui, nós terapeutas, eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta, psicanalista,
e psicoterapeuta transpessoal há muitos anos, 30 anos, né? Mas assim como outros terapeutas, né, estão também à disposição, estamos aqui para ajudar, né, vocês a fazerem esse processo de forma mais leve e tranquila, né? A gente não precisa sofrer para passar, para se desenvolver como se pensava antigamente, né? Nem sempre crescer dói, né, gente? Isso é uma crença também popular, tá? A gente pode crescer também pelo autoconhecimento, pela autoobservação e por tudo isso que eu estou falando. Por isso eu trouxe esses conceitos hoje, tá? Bom, então vamos ao exercício. Não, primeiro eu vou dar uma olhada. Primeiro eu quero responder perguntas de vocês com relação ao que eu falei para ver se vocês entenderam direitinho os conceitos, tá? Tem um pessoal que está falando alguma coisa aqui. Então, deixa eu cumprimentar, olhar, aí a gente responde e a gente vai para o exercício, porque eu quero que vocês encerrem e fiquem com a energia do exercício, tá certo? Então, vamos lá. Bom, diante disso aqui que eu falei, coloca aí no chat se vocês compreenderam, se vocês têm alguma dúvida sobre esses desafios coletivos, individuais, como é que vocês vão se observar e se treinar durante essa semana, durante esse mês, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer também, gente, que eu vou anunciar semana que vem, são duas lives terapias que a gente fala, né? São duas lives fechadas, né? E que eu vou fazer de forma coletiva. Vou ver se eu vou fazer na Zoom, qual sala eu vou fazer. A gente vai se reunir. Quem tiver interessado, entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Ou eu vou montar um grupo específico. Semana que vem eu vou falar disso, tá? Para que vocês, para quem tiver interessado, poder se trabalhar um pouco diante dessas coisas todas que eu estou falando, tá? Porque quem está acompanhando o projeto vai começar a abrir arquivo, vai começar a se olhar. E se tiver algum desafio que a gente possa já trabalhar, então eu vou deixar essas duas lives à disposição. Vão acontecer na segunda e na última semana, tá certo? Eu vou fazer um valor promocional simbólico, né? Porque isso aqui é o nosso trabalho também, né? Então, tem a parte gratuita e tem a outra. Então, vou fazer um valor simbólico, talvez pelo Simpla. E quem quiser entrar, entra e traz alguma questão. Vão ser duas mentorias de aconselhamento, tá certo? Eu vou ver, dependendo do número de pessoas, se forem poucas pessoas, dá para chamar talvez todo mundo e a gente ajudar. Ou se tiverem questões comuns, a gente já se trabalha, né? Se tiver bastante gente, vou ter que sortear 3, 4 pessoas. Vamos ver quanto vai dar tempo, tá? É por isso que eu vou fazer um valor bem simbólico. Mas é importante, porque aí eu tenho como aprofundar um pouquinho mais isso com vocês, sem ferir o lado ético da coisa, né? Sem que as pessoas tenham que se expor aqui numa mídia social, que nesse momento é pública, para não se expor, tá? Então vai ser a live fechada e a gente vai trabalhar mais profundamente, tá bom? Bom, vamos lá. Isildinha, Gustavo... Tô feliz de ver vocês aqui, viu? Beatriz, o Jordan, querido, do coração. Patrícia, oi Patrícia, tudo bem? Minha aluna, minha cliente Alessandra, querida, minha cliente Caroline, minha aluna também, né? Olha, a Alessandra trouxe uma questão. Ser leal consigo, ser franco, já ocupa espaços vazios em nossa vida. Sim, com certeza. A Alessandra é uma pessoa muito especial, muito sábia, né? Que traz uns conceitos bem interessantes, né? Sim, ser leal consigo mesmo e ser franco e verdadeiro consigo já preenche, como ela falou, né? Às vezes a nossa solidão interna, o nosso vazio. Por quê? Porque a gente também vai se ligar a outras pessoas que estão se vendo com mais verdade, né? A gente vai puxar, falando em termos energéticos, a gente vai puxar essa energia para nós e potencializá-la, né? Falando em termos psicológicos, eu vou começar a me ver de uma forma diferente, né? E tudo na vida começa a funcionar diferente. Eu começo até financeiramente, a prosperidade vem mais fácil quando eu sou íntegro, quando eu sou leal comigo mesmo e verdadeiro comigo mesmo. Eu tenho que dar menos desculpas para mim também, né? Com relação a isso, então a vida fica mais leve. Então tem razão, Alessandra, isso mesmo, né? Gustavo, meu aluno querido, vamos lá. Gláucia, o livre, não acha que o livre-arbítrio não é tão livre assim? Sim, porque estamos à mercê dessa densidade da matéria que nos afeta. Com certeza, né? Como eu falei na live passada, nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura, e a gente não pode fugir disso, né? Mas a gente não precisa se submeter à parte negativa delas, né? Vamos dizer, a densidade, né?
Por isso que eu trouxe a prática aqui, por isso que eu estou fazendo esse projeto, né? Ensinando algumas formas de pensar, de sentir, de ver, de se, né? De se olhar, de se treinar, para não ficar tão à mercê dessa densidade coletiva, né? Aí o meu livre-arbítrio é livre, porque eu posso escolher fazer diferente, todos os dias acordar de manhã, olhar para a minha saúde, né? Fazer uma atividade física ou cuidar melhor da minha alimentação para que eu tenha até uma imunidade melhor, né? A melhor forma de combater o Covid é manter a imunidade forte, né? Manter a minha imunidade também é subir a imunidade emocional. Se eu estou com pensamentos e sentimentos mais positivos, mas se eu estou me sentindo mais forte comigo, biologicamente, eu crio defesas biológicas também mais fortes. Isso tem estudos científicos vários dentro da psicologia. A gente trabalha na psicologia hospitalar, principalmente estudos com câncer, né, que provam isso. Então, sim, a gente não tem esse tanto livre-arbítrio assim quanto imaginamos, mas temos quando a gente escolhe estar conosco, escolhe fazer do nosso jeito, mesmo dentro de um coletivo. Essa é a minha proposta aqui, trazer essa conscientização e trazer exercícios que sensibilizam e ensinem isso, né? Então, eu posso estar mais livre mesmo dentro dessa densidade, ou de todos esses desafios, vamos chamar, que são aprendizados, né? Grandes aprendizados. Está dentro que a gente está tendo que aprender muito rápido, né? A nova realidade, gente, também é uma nova realidade planetária, né? Estamos mudando de frequência planetária e muito rápido, de forma muito intensa. Só quem não tem esse conceito não vê muito isso e sofre com isso, principalmente as doenças psicossomáticas, né? De ativação psicossomática. Mas quem já sabe disso, já está consciente, o que faz? Não entra na doença, ele entra na superação, como eu estou falando. Ele entra em se cuidar, usar técnicas para que estejam energeticamente mais fortes, fisicamente mais fortes, emocionalmente, mentalmente, etc., né? A minha sobrinha Mariana tá aí, minha sobrinha amada, que bom. Pequenininha, ela tem 11 anos, gente, a Mariana. E tá aqui já aprendendo. Ela é um ser muito especial, índigo cristal, né? Tá aqui aprendendo, né? MF11, fala absolutamente, entendo que ela tá, né, concordando com o que a gente tá falando. Gratidão por você estar aqui também. Alessandra, de novo, pensar no autocuidado já é uma das várias atitudes de autocuidado. Sim, quando eu penso em me cuidar, eu já estou me cuidando. Isso mesmo, né? De novo, Alessandra, até mesmo o tempo que nós damos para refletir. Sim, porque se eu não paro para pensar em tudo isso que a gente está falando aqui, eu estou vivendo uma vida automática e inconsciente, né? Vivendo da maneira que esse coletivo quer que eu viva, ou que essa Matrix, ou sei lá, né? Cada um dá um nome, né? Certo? É isso mesmo, né? Então, vamos usar o livre-arbítrio para ter um cuidado diferente, tá? Gente, tem um pessoal que está colocando coraçãozinho aí, eu agradeço. Ponham vários coraçõezinhos, porque isso ajuda o Instagram a entender que a live, que vocês estão gostando da live, não importa as pessoas que entrem agora ou depois, que vão assistir gravada, né? Mas quanto mais coraçõezinhos tiver, né, mais o algoritmo do Instagram entende que a live é legal e distribui para mais pessoas, tá? Então, aperta o coraçãozinho aí, deixa ele, né, subir. Gratidão por quem está fazendo isso já. A minha cliente, né? Você é a melhor no que faz. Gratidão, né? Gratidão. Todos somos, né? Todos somos. Marcos, você está aí de novo. Cris também está aí de novo. Gratidão, viu? Meus queridos, né? Bom, gente, eu vou entrar na prática agora, tá? A ideia é que durante a prática, a gente cria uma energia com esse grupo que está aqui comigo, e depois quem for assistir a live gravada, né? Também vai ter um grupo lá, nível astral, né? Vai ter uma outra energia, mas quem estiver fazendo durante o exercício, que a gente cria uma energia positiva e tão forte, né? Suficientemente forte que nos ajude a superar tudo isso de forma positiva, com gentileza, com amor, né, com autoobservação, com valor, com tudo isso, né? Mas, se mesmo assim alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat. Quando a gente terminar, eu vou dar uma olhada, tá? Para ver, aí eu respondo da mesma maneira, tá bom? Obrigado pelos coraçõezinhos. Gratidão. Compartilhe, então, né, antes da gente começar a encerrar a live, começar um exercício para encerrar a live, né? Compartilhe com pessoas que vocês acham, né, que essa live possa ajudar.
principalmente os exercícios. Depois eu criei um vídeo só dessa prática, que depois da live eu vou deixar à disposição no feed, tá bom? Depois vocês podem ir lá, baixar ou usar mesmo no feed, vai ficar aí para vocês treinarem e repetirem o exercício. Então transmitam, compartilhem, quanto mais pessoas puderem usar esse exercício, mais pessoas a gente ajuda, né? É isso, tá bom? Então vamos lá. Olha, o exercício é o seguinte. Primeira coisa, nós vamos nos centrar, né? Eu vou fazer no silêncio, né? Nós vamos fechar os olhos um pouquinho. Quem quiser fazer esse mudra, né? Que é o mudra namastê, né? Que é um mudra de centramento também, de conexão com a nossa contraparte, né? Pode fazer também. Primeira coisa, isso é um exercício quântico. O que é quântico, né? Quântico é um conceito que está sendo usado tanto nas áreas terapêuticas como na física, né? Porque vem da física, né? Mas está usando nas áreas terapêuticas, está sendo usado na outra área, porque falam de um outro nível que vai além da matéria, né? Antes a gente falava espiritual, mas através das pesquisas científicas a gente sabe que existem muitos níveis, né? Existe o nível espiritual, sim, é uma frequência sutilíssima, mas existem os nossos níveis sutis, né? Que a gente pode chamar de sutis, né? Então nós temos, diante de alguns conceitos filosóficos, inclusive, e terapêuticos, a gente tem corpos sutis, né? Então a gente tem esse corpo da matéria, depois a gente tem um corpo energético, né? Que funciona bem 2, 3 centímetros, bem próximos de nós. Depois nós temos o corpo astral emocional, que é um pouquinho acima. Depois o corpo mental, né? Que é mais distanciado um pouquinho. Depois a gente tem os nossos níveis espirituais. Esses corpos sutis formam a nossa aura, né? O que chamamos de nossa aura, nosso corpo energético, nosso psicossoma, né? Cada linha que estuda isso, estuda de uma forma diferente. As práticas orientais da medicina oriental, tanto a Ayurveda quanto a da Índia, né, quanto a medicina chinesa, estudam esses corpos sutis. A Ayurveda através dos chakras e a medicina chinesa através dos meridianos, mas eles contemplam esses canais energéticos e esses nossos corpos há muito tempo, né, gente? Nem vou falar, é lá atrás, né? Então, por isso eu também trabalho com esses conceitos, ensino práticas, né, técnicas energéticas, vibracionais. Estão aí os meus alunos, né, que aprenderam comigo e desenvolvem trabalhos fantásticos em cima disso, né, que eu acompanho depois cada um deles. Então nós temos essa nossa aura energética, né? E os exercícios, quando a gente fala a palavra quântica, a gente está falando desses corpos multidimensionais. E cada corpo desse está ligado a campos também multidimensionais. Então, o nosso corpo físico ligado ao campo da matéria, o nosso corpo energético, né? Físico e energético, né? O nosso energético também ligado um pouco à matéria, um pouco ao astral, ali, intermediário, né? Depois nós temos, isso também, a forma de entender muda um pouco, mas vou trazer bem simples, tá? Depois nós temos o nosso corpo emocional, mental, né, que se liga ao campo, né, o campo mental, né, tanto coletivo quanto de todos os outros campos, né, mentais. E temos os outros mais sutis, que são vários, que a gente chama de espirituais. Então, cada corpo nosso é ligado a um campo que está ao redor do nosso planeta também, né? Não só ao redor do planeta. São frequências, né? Pensa que a gente tem antenas muito especializadas, e o nosso cérebro é a ferramenta também de conexão, o nosso corpo físico também. É a antena que vai se ligar a esses campos. Então, é isso que a gente vai fazer agora, de uma forma muito simples e despretensiosa, só para quem estiver assistindo a live sentir, porque a gente tem que sentir para saber que existe, né, gente? Sentir, principalmente quem não conhece essa linguagem, quem nunca viu, quem não está acostumado. O pessoal que está aqui, a maioria já está acostumado, já sabe, eu, meu aluno, meu cliente, já sabe isso, né? Mas depois, para quem não vai assistir, para quem vai assistir que não conhece, então precisa sentir também, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos aplicar uma técnica quântica para dissolução de crenças, continuando o trabalho da terça. Então, o que vocês vão fazer? Aquela
aquela afirmação que eu pedi no começo da live sobre uma crença que vocês têm que se repete, né, na vida ou neste momento na mente de vocês, vocês vão criar, né, criar então a afirmação em cima dela, né, é uma afirmação, né, e aí vocês vão trabalhar com essa afirmação ou com esse conceito, com essa descoberta dessa crença, tá? Então nós vamos agora então fechar os olhos, respirar fundo. Vamos fazer 3 respirações fundas. Quem quiser fazer um mudra, né, que eu estou fazendo, pode fazer, né? Então vamos lá. Inspirem pelo nariz profundamente, fechem os olhos e vão se centrando. Pode se centrar na posição do mudra, que lhe ajuda, que é a forma física, né? Podem se centrar no centro do peito, que é o chakra cardíaco, né? Inspirem profundamente e soltem pela boca, tranquilamente. Quando vocês inspiram, imaginem que está entrando prana, trazido através do sol, né? Os glóbulos de prana que ficam aí ao redor e que a gente às vezes não enxerga, mas estão aí. Uma energia sutilíssima que está à nossa disposição todos os dias. Então imagine que esses glóbulos de prana transparentes entram em vocês, preenchendo todas as células, sistemas, órgãos de energia puríssima. Quando soltam o ar, imaginem que vocês estão liberando todas as preocupações, todos os sentimentos negativos, toda a densidade que vocês, como pessoas sensíveis, acabam absorvendo, né? Então, inspira, traz prana profundamente, lentamente, segura um pouquinho em 3 tempos, se quiserem, no pulmão, e soltem, soltando e liberando tudo que não é luz, tudo que estiver aí apertando o coração ou preocupando a mente. Mais uma vez, escutem o silêncio. Quem puder, quem estiver em lugares em que isso é possível, escutem o silêncio à volta. Prestem atenção como é gostoso esse silêncio enquanto vocês inspiram e expiram, no ritmo da batida do coração, no ritmo da entrada e saída do ar nos pulmões. Inspirando, inspirando. Quem estiver em natureza, preste atenção no canto dos pássaros, utilize os sons de natureza para ajudar nesse centramento. Neste momento, então, que vocês e eu estamos mais centrados em nós, vou pedir para que vocês tragam, então, a crença, essa que você descobriu, né? Hoje, ou nesses últimos 2 dias. Tragam no pensamento. Imaginem a frase, né? Ou a frase da crença passando aqui no seu frontal, como se fosse um luminoso, né? De olhos abertos agora, vocês imaginam que essa crença está passando por aqui no seu corpo mental, de olhos abertos para ficar agora consciente dela e para trazer aqui para o campo da matéria. Quando estamos de olhos fechados, estamos em níveis mais profundos, né? Em contato com níveis mais complexos e profundos. E às vezes inconscientes ou subconscientes. Quando abrimos os olhos, trazemos isso para a consciência, para a matéria, né? Então, com essa afirmação agora no campo mental, na sua tela mental, vocês vão imaginar a luz azul. Essa luz azul da minha roupa, eu escolhi de propósito, porque nos raios cósmicos, o azul é o primeiro raio, é o raio da vontade divina, é o raio do poder divino, né? É o raio do poder espiritual, o poder que todos nós temos. Então é com este poder, né, divino que todos nós somos e temos, é que vamos estar em contato através da frequência da cor azul, que é esse azul da minha blusa, tá? Então, podem imaginar que este azul está aqui, né? Um círculo aqui no seu frontal, ou podem imaginar que vocês estão dentro de um tubo azul índigo,
O azul dos raios, ele varia um pouco do índigo até o azul céu, né? Pode ter uma variação também, tudo bem, mas é o azul. Então, imagine que vocês estão dentro de um tubo de luz azul, nesse tom, dentro dessa frequência, mergulhados nessa frequência do poder divino e da vontade que vocês vão ativar agora lá dentro nos corpos multidimensionais. Vou pedir agora para que vocês reformulem essa crença, reprogramem. Então, vocês vão pegar essa crença e vocês vão falar ao contrário do que vocês acreditaram até agora, o oposto do que vocês acreditaram até agora. Cada um do seu jeito, dentro desse tubo azul, mergulhado nessa frequência da vontade divina, onde o poder divino está nas mãos de cada um de vocês agora, para ressignificar, reprogramar, mudar e transformar o que antes você associou como verdade, mas talvez agora já não sirva mais nesse momento na sua vida. Então, troque a crença. Troque, inverta pelo seu sentido oposto. E imaginem agora com os olhos abertos, visualizem na frente de vocês essa nova crença, esse novo pensamento agora transformado e reprogramado que começa a pulsar aí no seu corpo e campo mental. Uma nova verdade que você vai experimentar e treinar a cada dia a partir de agora, para ver os resultados, tá? De novo, sintam-se dentro dessa frequência do azul. E agora vocês vão repetir comigo. E vão trazer a força lá dentro, lá do coração, mergulhados nessa energia de luz azul do poder divino, da vontade divina, despertando essa vontade a partir de agora, que ela fique ativa em cada um de vocês e todos que assistirem essa live no dia a dia. Vão repetir comigo em voz alta, dentro deste campo quântico vibracional da cor azul que criamos à nossa volta, da frequência do azul. Respirem fundo, com essa nova crença agora reformulada. Eu desperto para o poder cósmico que sou. Desapego da mente terrena e de seus enganos e permito fluir a minha verdade. Ativo agora a lembrança de quem sou. Respire fundo e solte. Vamos repetir mais 2 vezes, tá bom? São 3 vezes. Agora com mais convicção, com mais vontade. Eu desperto para o poder cósmico que sou. Desperto a minha mente. Desperto a minha mente quântica e desapego da minha mente terrena. Permito fluir a minha verdade. Ativo em mim agora a lembrança de quem sou. Mais última vez. Envoltos nesse campo quântico da cor azul, da frequência azul. Eu desperto para o poder cósmico que sou. Desapego da mente terrena e permito fluir a minha verdade. Ativo em mim agora a lembrança de quem sou. Namastê. Essa frase eu vou deixar para vocês, é a afirmação dessa semana que vocês vão trabalhar, né? Após terem assistido a live da terça, após terem assistido de hoje, após nós termos trabalhado todos os conceitos que trabalhamos diante das crenças, né? Hoje, treinando e trabalhando os 2 níveis de desafios que temos a nível coletivo e individual.
Dentro dos conceitos que eu trouxe, também vou deixar escrito aqui para vocês treinarem, verem como estão dentro disso, e vamos nos aproximando, né, mais da luz disso, né? E vocês vão repetir, então, 3 vezes no dia esta afirmação, de preferência 7 dias seguidos, quem conseguir, tá? São 3 vezes ao dia, 7 dias seguidos. Quem não conseguir fazer os 7 dias seguidos, quando fizer, façam 3 vezes ao dia, no dia que escolherem fazer, tá bom? Dessa forma, tá? Vocês vão trazer a crença, pode ser a mesma de hoje ou outra que o seu inconsciente traga, né? Aqui na tela mental, vão respirar fundo, se centrar, podem usar a cor azul, da frequência azul, tá bom? Que ela vai ativar vários níveis aí em vocês. Trabalhando a vontade divina e o poder de cada um, né? Entrem no campo quântico da cor azul. Reformulem a crença de forma oposta, né? Porque a crença que trazemos, estamos trabalhando são crenças negativas, então vamos falar o contrário, formatar a frase ao contrário do que vem, né? E aí, projetando a nova frase aqui na tela, a gente vai repetir 3 vezes essa afirmação que eu trouxe agora. Quem não quiser trabalhar com as crenças, tudo bem. Vocês vão ativar o poder divino todos os dias, né? Trabalhando a frequência junto com as palavras. As palavras são mantras, né? Nesse caso, estamos falando em português, assim como existem os mantras em sânscrito e outros, tá? Como é a nossa língua, ela também tem muita força, talvez até mais que os outros que eu sei que eu estou falando, tá bom? Então, aí repitam 3 vezes no dia, depois vocês vão colocar aqui para mim nos comentários, né? Até a nossa próxima live na terça-feira, ou na próxima quinta, as experiências de vocês, né? Tá bom? Eu vou deixar também o link de inscrição aí embaixo para quem quiser das 2 lives fechadas. No final de tudo, eu vou lançar o workshop também, quem quiser, vou deixar. Quem quiser participar depois do workshop, eu vou deixar, o link tá lá na bio, tá? É o link de um grupo no Zap, vocês vão entrar lá. Aí dentro do grupo, quem tiver interessado, aí lá eu vou falar sobre o workshop de forma mais detalhada, tá bom? Gratidão pela presença. Deixa eu só olhar se tem mais alguma pergunta pra gente encerrar. Gostaram, gente? Põe aqui pra mim se vocês gostaram, se sentiram alguma diferença. Tem uma pessoa diferente que eu não conheço, Fabi Mills. Gratidão por você estar aqui. Coloquem aqui meus alunos que estão aqui, o pessoal, né, que já me conhece, coloque aqui, ou os outros que entraram, os novos, se conseguiram fazer o exercício, se conseguiram sentir a frequência de alguma maneira. Quanto mais vocês fizerem, gente, mais vocês vão sentir a energia do exercício, tá? Às vezes, principalmente quem não está acostumado a fazer. Mas precisa ter essas 3 formas, tá? Quem trabalhar com a crença, traz a crença negativa, transforma em positiva, em forma de frase, projeta no frontal, na tela mental, traz a frequência da cor azul, do poder divino, né? Da vontade divina. E dentro da frequência, em forma de chuva, em forma de tubo, como for, né? Aí vocês vão repetir esta afirmação que eu estou falando 3 vezes, se quiserem como falar, mas 3 vezes ao dia, tá bom? Se puderem, 7 dias, tá? Ô, Gustavo, o Max está agradecendo, o Gustavo está falando que foi muito bom, muito bom. Tá? Quem quiser falar se sentiu como que se sentiu durante o exercício, também é legal pra gente compartilhar. Mas, na verdade, eu quero que vocês fiquem com a energia do exercício aí com vocês, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar para que vocês fiquem com a energia. É verdade, tem um curso que eu dou, que o Gustavo fez, que é o Meditações e Conexões com os Raios Cósmicos, né? Então, é um exercício muito parecido com o que a gente faz lá, isso mesmo. Trazendo o raio azul hoje, né? É uma das formas de usar como ferramenta, né, Gustavo? Tá bom? Então, não tem mais perguntas, eu vou encerrar. Vou deixar um exercício para vocês fazerem durante a semana, tá bom? Em forma de vídeo. E se tiverem alguma dúvida ou se quiserem compartilhar as experiências, coloquem aí durante a semana nos comentários, tá? Dos posts,
que aí depois na próxima live a gente vai interagindo um pouco melhor, um pouco mais, tá bom? A Alessandra também falando que foi ótimo, muito bom. Fico feliz que o trabalho que eu estou fazendo seja produtivo para todos vocês ou para quem assistir, tá bom? Vou encerrar. Gratidão por a presença de todos que estão aqui, gratidão a todos que assistirão essa live depois. Espero todo mundo na terça-feira, tá certo? Gratidão, namastê.